Oi, gente, a paz do Senhor, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. E hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto bastante sério e bastante atual também, é algo que Deus tem colocado em meu coração e eu quero compartilhar com você, que é sobre as distrações que o inimigo tem colocado esses últimos dias para desviar o povo de Deus do foco, para desviar a igreja do propósito, que é o céu, que não são as coisas da terra, mas é aquilo que é eterno. E infelizmente isso tem acontecido de uma forma assim muito clara, só que às vezes a gente não se dá conta, a gente não percebe, até por não ser observadores e pela falta de discernimento espiritual, que é algo muito importante a gente ter, principalmente agora nos últimos dias, porque se a gente não tiver discernimento espiritual, a gente vai ficar para trás. Então é muito importante sermos mais observadores com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Eu penso que antigamente era mais fácil de você conseguir se conectar com Deus, você conseguir fazer as coisas que você tem que fazer na sua vida, na sua rotina ali do cotidiano. Por quê? Porque há anos atrás não havia tantas coisas para nos distrair. Hoje em dia existem muitas formas de entretenimento, internet, Flix, TV, rádio, essas coisas que acabam nos distraindo e coisa que antigamente não tinha. Então hoje é mais difícil da gente conseguir se concentrar em algo, seja um estudo, seja se conectar com Deus. Por quê? Por conta dessas distrações. E o inimigo tem usado todos esses artifícios, todos esses recursos que estão ali à disposição dele para nos tirar do foco do reino de Deus. Isso foi algo que Deus falou comigo no final do ano passado. Eu estava assim muito distraída, não fazendo o que Deus queria. E Deus começou a falar comigo: olha o que está acontecendo, observe o tanto de coisa que o inimigo tem colocado no seu caminho para te distrair, para te tirar do foco. Eu vi até um vídeo de uma visão que uma pastora teve, que ela é bem conhecida, ela falando que o inimigo, o exército, do inimigo, que era para eles colocarem nas portas das igrejas fofocas, contendas, para distrair as pessoas. E assim, gente, você nem percebe. Quando você se dá conta, você já está totalmente distante de Deus, porque você está focando ali na contenda, na tribulação, no que estão falando de você, sendo que o seu foco tem que ser o reino de Deus, porque sempre vai ter alguém falando mal de você, sempre vai ter alguém ali para te prejudicar, mas o seu foco precisa ser Cristo, porque enquanto você se distrai com essas coisas pequenas, você está perdendo tempo ali de buscar ao Senhor, de ter uma revelação da parte do Senhor, de receber uma notificação do céu, de ouvir a voz de Deus, de criar coisas, projetos para ganhar almas, de ter ideias inovadoras vindas de Deus para você, para edificar vidas. Então Deus falou comigo: olha, você não está gravando os vídeos, você não está fazendo o que eu quero, você está distraída com coisas que nem são para você, que eu não tenho para você. Esses propósitos são para outras pessoas. O que eu tenho na sua vida não é isso. Você tá vivendo o que você quer e não aquilo que eu quero que você viva. Então eu ouvi a voz de Deus assim muito nítida falando comigo sobre isso e eu comecei a corrigir. Já aconteceu de eu pegar a Bíblia para ler e eu pegar o celular ao mesmo tempo. Eu me pego fazendo isso às vezes. Pegar o celular e quando eu me dou conta eu tô com a Bíblia na mão já faz 20 minutos, meia hora, mas eu tô com o celular na outra mão e priorizando o celular. Então isso é algo que acontece muito, principalmente para quem usa rede social. A gente acaba se conectando ali, começa a olhar as coisas e quando você vai ver, já se passou bastante tempo e você tá lá. Um tempo que você poderia utilizar fazendo coisas que realmente te agregam. Eu tinha muito hábito de fazer isso, até que um dia eu ouvi uma pregação do pastor Júnior Trovão, que até hoje ela ficou bem fixada na minha mente, que ele estava falando sobre isso. Ele começou a falar: você passa o dia olhando a vida das pessoas e quando chega o final, no final do dia você sente aquela angústia dentro de você, aquela coisa. Ele começou a falar. E foi uma mensagem assim bem dura mesmo, mas que foi uma mensagem de confronto. E eu lembro que a partir desse dia eu comecei a mudar isso, eu comecei a corrigir esse erro. E eu passei a não olhar mais a vida dessas pessoas, a não ficar mais ali nas redes dele, fuçando o que eles fazem ou deixam de fazer, não me interessa. E focar mais em me aprimorar naquilo que Deus quer que eu faça. E essa pregação já faz o quê? Uns 2 anos ou 3. E ainda hoje é como se ela fosse muito atual. Ela ficou muito marcada aqui na minha mente, porque como a Bíblia diz, a palavra de Deus é uma espada afiada. Ela penetra dentro de você, na sua alma, no seu espírito. Então foi algo que ficou muito forte, que me agregou muito. E se você parar para observar, você tem muitas coisas ao seu redor, ao longo do seu dia aí, que te roubam de Deus. Eu não tô falando que você não pode ter um momento de lazer, de olhar a rede social de alguém que você quer. Eu tô falando que isso não deve ser a sua prioridade. Que se aquilo não te agrega, se aquilo te faz mal, que você deve deixar aquilo para trás. Então você não pode permitir que essas distrações da vida te roubem do céu. Que a Bíblia fala que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Então quando você está priorizando algo,
que não é Deus, que não é o Espírito Santo na sua vida, ele sente ciúmes, então ele vai criar formas de te tirar daquilo, tirar aquilo de você, porque ele não se agrada quando você fica dividido. A Bíblia diz que não se pode agradar a dois senhores, então quem é o seu Senhor? É Deus ou são as coisas terrenas, materiais? E eu tô falando aqui enfatizando muito o entretenimento, mas isso serve para muitas outras coisas. Você pode aplicar em outras áreas também da sua vida. E a gente às vezes inventa desculpa para dizer: não tenho tempo de orar, de ler a Bíblia. Mas não existe isso de não ter tempo, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Porque com certeza você pega o celular e fica aí no mínimo 1 hora do seu dia no celular. Então por que você não divide 30 minutos no celular e 30 minutos com Deus? Então é algo que dá para você organizar. Não existe isso de dizer eu não posso, eu não tenho como. Nada justifica a falta de tempo para Deus, para as coisas de Deus. Ainda que você não tenha muito tempo, mas você precisa sim dedicar um pouco do seu tempo para Ele. Afinal de contas, tudo que você tem, tudo que você possui é por causa dele. É Ele quem te dá o ar. Se você tem um trabalho é porque Ele te dá. Se você tem um dinheiro é porque Ele te dá. Se você tem uma casa, um alimento, tudo é Deus que te dá. Porque o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Então Deus precisa ser a nossa prioridade. E eu vou finalizar lendo aqui para vocês Colossenses 3, capítulo 3, que diz: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, como a Bíblia está falando aqui, você precisa pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, nas coisas que te colocam para cima, nas coisas que te agregam e não em coisas que não te edificam em nada. Então vamos começar a focar naquilo que nos traz vida, naquilo que vem do alto. Se você vai olhar algo, assistir algo, para um pouquinho antes e reflete se aquilo vai te agregar, se você vai se sentir bem com aquilo, porque se a resposta for não, então não vale a pena você perder o seu tempo, porque o tempo já está se esgotando. Então a gente precisa utilizá-lo agora de uma forma muito inteligente e sábia. E que você comece a partir de agora a prestar atenção e a se perguntar: o que tem me roubado de Deus? E você não deve permitir que nada te roube dele, porque no final de tudo, o que importa mesmo é estar com Ele. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. A paz do Senhor.